Fala, gente, como que vocês estão? Agora eu tô aqui, cara. Hoje, meu pai do céu, teve algumas pessoas que me pediram para falar sobre esse assunto. E é um assunto polêmico também, mas eu vou falar à luz da Bíblia. Não, é, não o que eu, Cícero, acho, mas o que a Bíblia fala sobre o assunto. E você vai entender a minha linha de raciocínio, espero ser claro. Estou aqui com a minha Bíblia, estou aqui com o meu caderninho de anotação, estou aqui com a minha canetinha, onde eu faço as anotações, né? Bom, antes de tudo, eu espero que você. É, é, eu espero, não, eu peço a você, né, que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curta, porque aqui, com todo amor, com todo carinho, eu vou falar sobre esse assunto com vocês. A intenção aqui não é ofender, mas levando em consideração que a palavra por si só já ofende nosso caráter. Por que nos ofende? Porque a gente não quer obedecer a Deus. Essa é a verdade. A verdade é que todo ser humano ele tem dentro de si deuses que ele mesmo cria, que ele mesmo venera. Precisa ser quebrado esse paradigma dentro das nossas cabeças, dentro do nosso ser. E esse assunto, em especial, é um assunto muito recorrente hoje e é algo que as pessoas querem tornar isso como normal. Mas não é algo de mais, não é algo de menos. É pecado como qualquer outra coisa é pecado. Então, sem mais delongas aqui, o que pediram para me conversar hoje foi sobre o que Deus diz sobre a homossexualidade. Ou a homoafeição, o homossexualismo, enfim. Vamos, à luz da Bíblia, entender um pouco sobre esse assunto e eu espero que você compreenda. Claro, é de toda liberdade que você discorde de mim. Não estou aqui para obrigar ninguém a concordar comigo. Mas eu vou falar, à luz das Escrituras, aquilo que Deus ele impõe, ou ele impõe não, aquilo que Deus ele coloca como sendo claro a opinião dele e a posição dele sobre esse assunto. Beleza? Então, sem mais delongas, por favor, produção, roda a vinheta aí para a gente falar sobre esse assunto. Vamos para cima. Bom, gente, vamos lá então, né? Eu queria dizer para você o seguinte: antes da gente começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa compreender alguns textos, né? Lembrando que, o pessoal vai dizer, ele vai ler lá em Levítico. Não vou, não. Tem outros textos na Bíblia que é claro, é explícito que Deus, a posição dele sobre o assunto. Dessa posição de Levítico, de Romanos também, enfim. Eu queria ler um texto com você, Malaquias 3, verso 6. Vamos ler junto, então. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Certo? Daí vem todo um roteiro aqui. Levando em consideração que esse texto aqui está dizendo quem o Senhor é. Como ele também se apresenta lá a Moisés, lá em Êxodo, se eu não estiver enganado, no capítulo 4. Não, perdão, capítulo 3. Deus ele se apresenta e fala, Moisés, vai lá para Faraó e fala que eu sou o que eu sou. Eu não mudo. E no Novo Testamento diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu preciso entender a questão de toda a estrutura que envolve não só a Bíblia, mas como Deus pensa. Escute só, aqui está falando sobre uma conduta, sobre Deus chegar e falar assim, olha, eu sou assim e eu não mudo de opinião. Ele não vai mudar de opinião. Ele não vai mudar de opinião. Então, como ele diz aqui em Isaías, aqui em Malaquias, ele diz assim,
Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, vocês não são consumidos, cara. Por isso que vocês não são consumidos, justamente porque ele não muda. Bom, aí cabe um estudo mais profundo aqui. Aí eu quero ir para o seguinte texto. Peguei esse texto. Não é um texto isolado, é um texto com contexto e que diz realmente aqui que Deus ele não muda. Ele não muda. E quando fala que ele não muda, ele está falando do caráter dele, da essência dele. Deus não muda de opinião. Ponto. Você gostando ou não. Põe um cavalinho de novo aí. Agora eu quero ir com você lá para Gênesis. Eu deixei separadinho aqui para ganhar tempo. E eu vou ler Gênesis 1, 26, que diz assim, ó. 26, 27 e 28. Ó, também disse Gênesis 1, 26, 27 e 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ok? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, olha só o que Deus disse para o homem e para a mulher. Presta atenção. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Olha o que Deus fala. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Quando Deus ele diz aqui, ó, sede fecundos e multiplicai-vos, a pergunta que eu faço para você é, Deus mudou de opinião? Ele mesmo está falando que ele não muda de opinião, gente. Se você falou aí que Deus muda de opinião, não, aqui eu estou falando sobre o caráter de Deus, a essência de Deus. Ele não muda a conduta dele. Ah, mas tem alguns textos que falam que fulano orou e Deus mudou isso, mudou aquilo. Não mudou a essência dele. Ele mudou pontos isolados da história. Não mudou quem ele é. Fiel, justo, digno, Senhor, Pai, soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Ele não muda. Isso aí de Deus não muda. Ele é que ele é, ponto. E a ordem que ele dá para o homem aqui é: sejam fecundos e multipliquem-se. Aí você, entrando na linha da homossexualidade, da homoafeição, você está indo contra uma ordem direta de Deus aqui para o homem e para a mulher. Não sei o que estou falando. É a Bíblia que está falando. A Bíblia está falando que a ordem de Deus é: sejam fecundos, multipliquem-se. A ideia de Deus é: vocês sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, povoem a terra. Deus mudou hoje? Não. Deus não mudou de ideia hoje. A ideia de Deus continua sendo a mesma para o homem e para a mulher. É por isso que não cabe, dentro do contexto bíblico, você encaixar o homossexualismo. Não dá. Não existe parâmetro para você dizer assim, olha, mas Deus me ama. Ok, eu concordo com você. Deus, ele te ama. Ele te ama e me ama na condição de pecador. O seu pecado, assim, ó, homossexualismo é pecado, assim da mesma forma como o cara que rouba, o cara que adultera, o cara que, enfim, não faz o bem. Fala, nossa, mas não fazer o bem, tá pecando, tá pecando. As consequências são diferentes. É um ponto. Consequências de pecados são diferentes, porém pecado é pecado para Deus em qualquer circunstância. É só você olhar para Davi. Deus não passa a mão na cabeça de Davi. Deus não passa a mão na cabeça daqueles que erram. Deus os corrige, ainda que os ame. Você olha para a história de Davi, lá no livro de Samuel,
ele começa a narrar a história de Davi. O que acontece? Davi, ele pega, se deita com a mulher de Urias, ele trama a morte de Urias, engravida a mulher dele, comete adultério, se prostitui. Aí você olha para mim assim, nossa, coisa feia que ele fez, horrível. Concordo não. E o que é que Deus fez? Deus puniu Davi. Se você for olhar a história de Davi, ele envia o profeta, Deus envia o profeta Natan e diz, olha Davi, por que você fez isso com esse homem que tem uma ovelhinha? A espada jamais se apartará da sua casa. Então Deus, ele não passa a mão. O fato de você achar um pecadinho ou um pecadão, para Deus, não tem nada a ver. Põe um cavalinho de novo aí. Não tem nada a ver. A opinião de Deus sobre esse assunto é, quando ele cria o homem e a mulher, ele fala, olha, multiplique-se. Na relação homossexual, dá para se multiplicar? Não dá. Então, qual que é o sentido? Biblicamente falando, não tem sentido. Porque a relação de um homem e da mulher tem um propósito, tem um sentido. Não é simplesmente natureza. Deus o colocou assim, que era para cumprir o propósito que Deus colocou. Ou seja, quando eu não cumpro o propósito que Deus outorgou para o homem e para a mulher, eu estou pecando. Mas eu tenho relação sexual antes do casamento. Pecando. Porque o sexo foi feito para dentro da relação, dentro do casamento. Para se relacionar entre um homem e uma mulher, para que eles se tornem uma só carne. Essa é a ideia. Então, não é porque você quer proteger algo, mas Deus, ele me ama. Assim, ok, Deus, de Deus você só recebe amor, irmão. Ponto. Só que também, de Deus você não recebe injustiça. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Então, de Deus você recebe amor, e esse amor vem carregado de justiça, porque o amor carrega a justiça. Ele não concorda com tudo que você faz. Isso não é amor. Porque o amor é carregado de justiça. Então é uma coisa que você precisa compreender. Se alguém chegar para você, diz que ama você e concorda com tudo que você faz, alguma coisa tem de errado. Isso não é amor. Então, o que Deus diz sobre o homossexualismo, a palavra dele já fala tudo por si só. Se a relação, isso eu estou falando, a gente pode envolver até outros tipos de relação, tá? Fora disso daqui. Se o homem ou a mulher tiverem uma relação que não seja para multiplicação e fecundar, essa fecundação aqui fala não só de uma inseminação do homem à mulher, fala de fecundar princípios, né? Se trazer princípios para a terra. Esses princípios relacionados ao casamento. Isso aqui a gente pode ver em outro vídeo. Mas quando Deus, ele fala para a mulher e para o homem, ou vice-versa, sejam fecundos, multipliquem-se. As outras relações que estão fora disso, dentro desse princípio, pecado. É pecado. Então, o que a gente tem que fazer agora? Irmão, ou você aceita a opinião de Deus, ou você simplesmente fala, cara, eu não concordo, ok, eu vou compreender, eu vou aceitar. Mas aí dizer que Deus, ele concorda com a prática homossexual é um equívoco. Com todo carinho, com todo amor, espero que você tenha entendido essa posição e esse esclarecimento. Porque aqui, meu irmão, aqui a palavra é simples, é sem rodeio. Deus abençoe, eu espero ter te ajudado. Um forte abraço. Fica na paz. É simples, a palavra é simples, a palavra é simples, a palavra é simples.